Para a gente poder finalizar, a gente precisa entender que quando a gente começa a estudar, a gente não termina na graduação, né? Vocês que estão, a grande maioria aqui, são alunos da Uniswan, né, do primeiro e do final do curso, né, são futuros gastrônomos, vocês são gastrônomos, vocês estão cursando um curso tecnólogo em gastronomia, e vocês não podem parar de estudar. Quando vocês terminarem o curso tecnólogo de vocês têm que ingressar num outro curso, né? E a Uniswan, como a professora Adriana falou, a gente sempre pensa no nosso aluno e sempre pensa em ser pioneira. Então, a Uniswan, pela primeira vez, abre um curso de pós-graduação no estado do Rio de Janeiro, específico para gastrônomos ou para pessoas que têm uma ampla atividade e experiência com relação à gastronomia, que é o curso de patisserie, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Bom, mas antes da gente entrar no mérito da pós-graduação da Uniswan, a gente precisa entender como é que a gente está hoje, né? Esse é um relatório do INEP de 2007, que foi o mais recente que existe, e mostra que o Cadastro de Educação Superior identificou 8.866 cursos de pós-graduação lato sensu em funcionamento no país hoje. Então, a gente tem uma gama de cursos de pós-graduação muito grande. Dentro da área da gastronomia, essa gama é muito pequena, né? E a gente da Uniswan, pensando sempre à frente, a gente não ficou para trás e a gente tem os nossos cursos. Bom, desses 8.866, 8.801 são presenciais e 65 são à distância. Gastronomia, a grande parte dele é prática, né? Então, a gente tem alguns cursos à distância, mas a grande maioria dos cursos são presenciais. E assim como ocorre nos cursos de graduação, a nossa região sudeste também concentra o maior número desses cursos de pós-graduação. Então, aqui tem esse gráfico mostrando que daqueles 8.866, quase 5.000 cursos estão localizados na região sudeste. O que mais me espantou desses gráficos quando eu estava estudando sobre isso é a região nordeste. Eu nunca imaginei que a região nordeste tivesse uma quantidade tão grande que superasse, inclusive, a região sul do país, com relação à quantidade de cursos de pós-graduação. Bom, quando a gente avalia os tipos de instituições de ensino superior, é óbvio que a grande maioria delas, né, hoje é composto por faculdades, e esses cursos estão concentrados 85% nas faculdades, apenas 4% nos centros universitários. Nós somos um centro universitário porque a gente tem uma característica extensionista, por isso nós somos um centro universitário. Então, a gente pode se orgulhar, se só 4,3% das instituições de ensino superior no Brasil, que sejam centros universitários, possuem pós-graduação, uma delas é o Centro Universitário Augusto Mota, a Uniswan. E dentro dessa categoria administrativa, a nossa, né, se encontra na grande maioria, que é a particular, a instituição privada, com quase 90% das instituições de ensino com cursos de pós-graduação. E quando a gente pensa em instituições de ensino, mais uma vez, o Sudeste dispara, né, em quantidade de instituições de ensino. E aí o Sul agora eleva um pouquinho por questões de estrutura física da instituição de ensino. Bom, e aí a gente começa a se perguntar, a gente sabe que a nossa região onde a gente mora é uma região que ela é muito bem servida de pós-graduação, mas por que a gente tem que fazer uma pós-graduação? Porque isso não basta mais. Quando a gente termina a graduação, a gente ganha um diploma, um canudo, um chapéu, o chapéu fica, né, só para solenidade de grau, mas isso não basta mais. Só isso não faz mais diferença. Há 10 anos atrás fazia, hoje só isso não faz mais diferença. Quando a gente ganha esse kit hoje, um chapéu e um canudo, a gente é exatamente igual a essa imagem. A gente é um bebê. A gente está começando a nossa caminhada. A gente não terminou nada, a gente está iniciando. Por quê? Porque a gente precisa se diferenciar na multidão. A população hoje, ela é enorme. O acesso a instituições de ensino superior está mais fácil. Ainda assim, é um grupo menor que ingressa numa instituição de ensino superior? Sim. Mas ele é mais fácil porque a gente tem um maior número de instituições hoje. Então, a gente precisa se diferenciar da multidão. Existe uma multidão de pessoas se formando, se graduando, e a gente precisa se diferenciar desse mercado. Existem formas de a gente se diferenciar desse mercado. A gente pode gritar enlouquecidamente, só que não é isso que a gente quer. A gente precisa ser reconhecido pelo nosso trabalho, pela nossa formação, pelo nosso empenho durante não só a graduação, né? Porque a partir do momento em que vocês começam a aula, no primeiro dia de aula, primeiro período, vocês podem ter certeza que
vocês estão traçando a vida profissional de vocês. Eu não sou gastrônomo, eu sou nutricionista, mas eu sou apaixonada pela ciência da gastronomia. Eu, quando terminei a minha graduação, eu fiquei exatas 36 horas desempregada. Porque no meu segundo dia, depois da minha colação de grau, eu tinha arrumado um emprego que tinha sido de um estágio meu. A nutricionista soube que eu tinha me formado e me ligou e eu fui fazer a entrevista e passei. Porque eu fui caminhando. Enquanto os meus amigos estavam na praia, eu estava fazendo estágio, sábado e domingo. E aí eles me ligavam. Eles estão na praia. Eu falei, não, eu estou no hospital. Ah, então fica aí. Hoje tem um monte de desempregado. Depois de quase 10 anos de formar. Então, a gente começa a traçar o nosso caminho profissional no nosso primeiro dia de aula. Quando entrega, não entrega trabalho na hora. Quando não chega na hora. Quando chega atrasado. Quando falta uma prova porque não estudou, porque estava vendo o Jogo do Brasil. O nosso perfil profissional é traçado no primeiro dia de aula. Aí a gente já sabe. E os professores identificam isso em sala, porque vocês se mostram importantes para a gente identificar. E aí a gente normalmente aproveita essas pessoas. Uma outra forma é sair na frente, é o que a gente quer fazer. A gente precisa sair na frente para a gente poder conseguir o primeiro lugar no pódio, que hoje foi da Terezinha, né? Com certeza você trabalhou muito para chegar até aqui. Né? Eu sei, né? Fui sua orientadora de TCC, né? Então, você trabalhou muito para chegar aqui. Não foi fácil, mas foi gratificante. E você sabe que você não pode parar aqui. Você já está fazendo uma pós-graduação e você vai fazer outra, né? E quem sabe, se for do interesse, ir para fora do país, para fazer alguma coisa mais específica, né? Bom, e dentro da área da gastronomia, não é só fazer uma comida? Não, claro que não é. Se fosse só fazer uma comida, o curso não tinha 5 semestres, não é? Aprendia com a avó, né? E não aprendia da forma correta, com a higiene correta, né? Com todo o mise en place correto, não é? Então, não é simplesmente cozinhar, né? Hoje não é mais simplesmente um garfo e uma faca, né? Hoje, o gastrônomo, para se diferenciar, ele não precisa fazer mais ginástica dentro da cozinha. Não só. Ele tem que fazer sim, porque ele tem que ter alguma coisa diferente. Ele tem que ter um feeling para fazer um bolo com palmito, né? Ele precisa ter isso. Mas ele precisa também entender que ele precisa estudar, que ele precisa se especializar. Ele precisa se focar num ponto de um assunto que ele goste, que seja doce. Merilane, ela está muito tendenciosa a fazer as coisas mais doces, né? O TCC foi sobre doce, hoje também, mas é porque é uma coisa que provavelmente ela gosta. Então, o gastrônomo ele precisa entender isso. Acabou aquela história de que o gastrônomo é simplesmente uma pessoa que cozinha bem. Não é só isso. Tá? Ele precisa entender que a internet está aí, o conhecimento está aí, a velocidade do conhecimento ela é muito acelerada. Muito. E a gente precisa correr atrás disso.